Fala Resistência, começando o nosso episódio número 133. E o nosso papo de hoje é sobre um dos temas mais centrais e, paradoxalmente, mais desafiadores da vida cristã, a caridade. Muitos de nós associamos a caridade apenas à doação de dinheiro, roupas, mas o padrão bíblico nos chama a algo muito maior. Qual a diferença crucial entre a mera doação e a caridade bíblica? A Igreja de Cristo pode realmente existir sem obras de misericórdia? Como saber qual o momento de ajudar e qual o momento de negar ajuda? Existe isso? E o mais importante, como podemos balancear o evangelho da salvação com a ação social sem nos tornarmos apenas uma ONG, uma espécie de ONG, né? Perdendo o foco principal da nossa missão. Isso e muito mais nesse episódio. Eu sou Rodrigo Oliveira e se não há caridade em suas ações, sua religião é vã. Eu sou Rodrigo Muniz e não devemos jogar fora as riquezas, pois beneficiam tanto a nós mesmos como o nosso próximo. Elas são providenciadas por Deus para o bem-estar de todos. Clemente de Alexandria. Eu sou Edivaldo Nascimento e lembre-se disso, a fé, para ser genuína, se manifesta em ações concretas. Vamos lá, galera, pra gente começar mais esse papo aí, como eu gosto de fazer, né? É bom puxar lá puxar a raiz das coisas, né? Do assunto que a gente está falando. É sempre bom puxar para as definições aí, porque às vezes o tema pode parecer muito simples, né? E ele, sei lá, de repente algum ouvinte tem uma percepção diferente da nossa e tal. Então vamos puxar aí pro início. O que é caridade, segundo o padrão bíblico? Bom, quando eu ouço falar a palavra caridade, né, me faz lembrar de versões antigas da Bíblia, né? Que a gente, quando pega essas versões mais atualizadas agora, a gente já não vê muito esse termo caridade, né? A gente não lê muito essa palavra. Isso Verdade. me faz lembrar daquelas versões mais antigas, né? E aí eu fui dar uma olhada e vi que, na verdade, esse termo ele aparece mais em duas versões e numa terceira um pouco menos, mas aparece também, que é a Revista e Corrigida e a Corrigida Fiel, né? Em versões onde está escrito amor, nessas versões a gente vai ler caridade, né? Aparece também na King James, né? King James. Sim. Uhum. E aí, quando você vai olhar alguns textos, né? Na verdade, são vários textos. Eu separei aqui alguns, e aí você que está ouvindo pode depois conferir, na 1 Coríntios 8:1, Colossenses 3:14. Quando você lê esse termo, vem a pergunta: por que que essas versões elas usam o termo caridade e outras versões usam o termo amor? Por quê? Quando você pergunta, o que que é a caridade, a gente tem como base a Bíblia. E aí fica essa coisa, poxa, caridade é amor? Por que que usou caridade? Por que que uma usa caridade e outra usa amor? Na verdade, isso é uma troca linguística, não é uma troca teológica. O termo caridade era a palavra em português mais comum, ou a palavra comum usada para traduzir a palavra ágape, Do grego. do grego, né? Isso lá no século XVII. Então, quando o tradutor ele foi traduzir lá o ágape para o português, ele encontrou um equivalente em caridade, Uhum. que na verdade não equivalia ao sentido de amor na ocasião. A palavra amor não tinha o mesmo peso moral que a palavra caridade tinha, né? O mesmo peso espiritual. Naquela época, caridade significava o quê? Amor virtuoso, amor sacrificial, amor moralmente elevado. Só uma ressalva aí, ô Muniz, porque no grego haviam palavras diferentes para diferenciar diferentes tipos de amor, né? Exatamente. Tipo assim, o amor romântico era o eros, né? Amor estorge era o amor familiar. Então, dentro desse sentido que você está falando, desse amor altruísta, né? Uhum. Sacrificial, imerecido, né? A palavra ágape se enquadra nisso aí. Se encaixava melhor com a palavra caridade. Então, essas versões elas vão preservar o português antigo, né? Por conta da tradição, aquela coisa, isso é fiel ao original, aquela coisa toda, tal, mas acabou fazendo essa preservação de um português mais
antigo, né, mais arcaico, vamos dizer assim. E, na verdade, esse termo ele não tinha o sentido de benevolência social. Ágape não significa isso, essa assistência social, essa benevolência social. Porque para a nossa sociedade, quando se fala em caridade, normalmente está ligado à doação de alguma coisa para alguém necessitado, né? Assim, Mas isso teve um porquê, isso teve é a um momento. esmola, né? Exatamente, isso teve um porquê na história, uma virada linguística na história que fez com que o termo caridade passasse a ter essa conotação, porque antes ele não tinha. Uhum. Tanto que nas versões modernas o termo foi substituído de caridade para amor, né? Porque o português mudou ao longo do tempo, a gente sabe disso, né? A palavra amor, que antes ela era vista como uma coisa mais, como você mesmo citou aí a questão do eros, né, aquela coisa da sensualidade, aquela coisa, né, do relacionamento e tal, não sei o quê. Hoje ela já tem um sentido, já que consegue abranger aspectos que estão ligados ao ágape. Então, isso foi mudando ao longo do tempo. E a palavra caridade, ela encolheu o significado, que antes era um significado mais abrangente, no sentido de amor virtuoso, sacrificial, total moralmente elevado, ela encolheu para ato de ajudar. O sentido empobreceu, vamos dizer assim, ao longo do tempo. Para a gente poder entender quando que ele passa, ele empobrece, né, e passa a ter essa conotação de serviço social, vamos dizer assim, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Então, primeiro a gente tem lá no período medieval, né, a tradução da palavra ágape para caritas, né, porque é caridade, lá no período medieval. As ordens, né, na Baixa Idade Média, as ordens mendicantes, elas vão surgir imbuídas, né, porque a gente vai ver ao longo do episódio que o ágape não é a ação social em si, mas ele transborda para ações sociais. Então, quando você, no período ali da Baixa Idade Média, começa a ter o surgimento dessas ordens mendicantes, né, que serão o caminho de manifestação de uma ação social resultante do ágape na vida das pessoas, essa caridade começa a ganhar um peso institucional. E aí, do século XVI até o século XVIII, mais ou menos, a caridade ainda é vista como amor virtuoso, mas ela já aparece muito como assistência social. Ou seja, essa coisa da assistência social, ela vai ganhando corpo ao longo dos séculos, né? A gente está falando aí já no finalzinho já da Idade Média, já no período do Renascimento. E aí, no século XIX, a gente vai ter uma mudança definitiva, quando vão surgir as Santa Casas de Misericórdia, né? A gente conhece exemplos aqui Uhum. em vários lugares do Brasil, né? Que tem Santa Casa de Misericórdia, não sei o quê, né? A Irmandade da Misericórdia, de não sei o quê. Ou seja, no século XIX, essa característica, esse aspecto da assistência, ela vai colar no termo caridade de uma forma muito intensa e vai assumir o rótulo de práticas sociais. E aí, meu filho, isso já no século XIX, né, no 1800 e alguma coisa, tal, até 1900. Quando chega o século XX, então, em que a gente vai ter os processos de urbanização, né, e a gente vai ter o processo de laicização das cidades e dos estados, né, vamos dizer assim, da administração pública, Uhum. em que o Estado passa a ser laico e perde essa Uhum. essência religiosa, aí é que a coisa começa a degringolar de vez. Por quê? Essa coisa da urbanização, mais a filantropia, né, laica, sem o envolvimento da igreja, vamos dizer assim, seja ela católica ou protestante, enfim. Mas as políticas sociais vão fazer com que a caridade descole totalmente do sentido teológico, do ágape, e vai se tornar ajuda aos pobres, doação, beneficência, aquela coisa assim. Então o sentido espiritual, ele desaparece
e a palavra caridade entra no cotidiano das pessoas, no uso cotidiano das pessoas, Interessante. sabe? Então, o que que vale reforçar? O que que significa essa palavra caridade, né? Que é a tradução do ágape. É amor sacrificial. É benevolência também? É. Mas é um cuidado com o outro movido por compaixão. Ou seja, é algo que é um sentimento dentro do coração da pessoa que faz com que a pessoa tenha a ação benevolente. Sim, é o amar o próximo como a si mesmo, fazer pelas pessoas aquilo que você gostaria que fizessem a você, né? Mas o interessante de observar isso é que quando Paulo fala assim: "Ah, eu posso dar meu bem para as pessoas pobres, eu posso até morrer e tal, não sei o quê", mas se não tiver amor, e aí algumas versões vão substituir o quê? Se não tiver caridade, aí tu pensa assim: "Pô, mas eu já não estou fazendo caridade, como que eu posso fazer caridade sem caridade?" Mas aí caridade não é caridade, é ágape, Uhum. tá entendendo? Então se eu posso fazer o vamos mal comparar, né, eu posso até fazer a caridade do século 20 e 21, que é descolada do sentido teológico, mas se não tiver o ágape, não tem valor, não tem sentido. Nos textos bíblicos, o termo ali não é caritas, é ágape. Não está falando especificamente de assistência social. Paulo, João, Pedro, quando eles estão usando o termo ágape, eles estão falando de quê? Da relação entre os cristãos, da atitude sacrificial das pessoas, do modo de viver, o seu modo de viver. Está falando de uma resposta à vontade de Deus, como você responde à vontade de Deus. Tudo isso tem a ver com essa palavra ágape. Uhum. Isso significa, então, que eu não tenho que fazer ação social? Muito pelo contrário. As atitudes que a gente tem de dar esmola, né, servir o irmão, compartilhar com o nosso irmão, elas são uma derivação do ágape. Elas derivam do ágape, mas elas não são o ágape. O ágape é muito mais. Ô Muniz, até quando o texto lá de 2 Coríntios fala que Deus ama quem dá com alegria, e falando de doação, né? Uhum, Tá uhum, falando de doação feita de coração. exatamente. A doação que é feita voluntariamente, que é feita de bom grado, bom ânimo, e Sim, não por obrigação. Isso seja em qualquer esfera. sim. Até a oferta em dinheiro, que a gente às vezes oferta para nossa igreja ou para algum órgão e tal. Se a gente faz isso por alguma razão assim, não, vou dar aqui porque Deus vai me restituir tantas vezes mais, Aí né? pronto, aí Quando já isso não, foi. não é, quando não é uma expressão de gratidão, nossa, Deus tem me dado tanto, Uhum. né, que eu quero dividir, eu quero contribuir, eu quero investir nessa obra, eu quero ajudar essa pessoa, porque eu reconheço que Deus tem feito muito por mim. E isso é uma expressão Ou então nem uma questão de gratidão, vamos dizer assim, para Deus, mas você pensa assim, como um filho, né, que fala assim: "Poxa, eu queria fazer algo para alegrar o coração do meu pai, Uhum. eu queria fazer algo para alegrar o coração dele, sabe, eu quero fazer o Senhor sorrir", né. Eu vou Ou quero fazer o meu irmão sorrir. pronto, Adorar Deus na vida do próximo, do necessitado, meu irmão, cara, é isso, eu né? faço o meu pai sorrir, fazendo o meu irmão sorrir, sabe. Qual o pai, vamos dizer assim, né, qual o pai que olhando tem 2 irmãos, né, convivendo dentro de uma casa. Qual o pai que não vai sorrir vendo o irmão fazer o outro sorrir, Uhum. né? Ele vai se alegrar com isso: "Caramba, que legal, meu filho é bom, meu filho a minha alma se alegra, né, eis meu filho amado em quem eu tenho prazer", né. Foi o que ele falou para Jesus, né. Por quê? Jesus veio para nos fazer, não no sentido no sentido materialista da coisa, mas nos fazer felizes, nos salvando do poder do pecado e da morte. Uhum. Então, o Pai, ele se alegrou em Cristo por isso. E aí, quando eu faço algo pelo meu irmão, como fruto desse ágape, da presença do ágape dentro de mim, né, como a gente lê lá em Gálatas 5:22, né, que é o fruto do Espírito Santo dentro de mim, a gente vai ver o quê? Que o primeiro fruto é o próprio ágape em si, né.
E aí vem a alegria, vem a paz, longanimidade, né, mansidão, bondade, fé, temperança, aquela coisa toda, que são resultados do ágape, né, do amor de Deus gerado dentro de nós, que transborda de várias maneiras, que gera o fruto do Espírito dentro de nós, entendeu? Sobrou alguma coisa para você aí, Ed? É isso que eu tô procurando aqui, ver se sobrou alguma coisa para mim, né. Não, o Muniz foi bem completo aí, mas bem legal. Muito bom. Eu já começo com uma indicação de um livro do C.S. Lewis, né, Os Quatro Amores, Olha, que C.S. Lewis vai falar justamente sobre isso, né, e um desses amores é o ágape, né. Ele vai falar dos 4 amores, que traria muito menos confusão a esse mundo que nós vivemos aí com as confusões relacionadas aos amores, né, entendendo aí, de forma muito, interessante, C.S. Lewis ou C.S. Lewis vai tratar esse tema aí, né. Então aí, aproveitando o gancho aí, uhum, para falar sobre essa questão do padrão bíblico e teológico para a caridade, né, o Muniz já trouxe aí a questão etimológica do texto original também, e a questão da história do pensamento cristão nessa mudança, das palavras, mas olhando assim de uma forma mais simples para a escritura, o padrão bíblico e teológico para a caridade é uma manifestação visível da fé, da nossa fé salvadora. Ou seja, a fé interior se manifesta de forma visível nas boas obras e incluindo aí os atos de caridade, justiça, né, uhum. e outras questões relacionadas a isso. E é claro, quando a gente fala dessa manifestação visível da fé salvadora, evidentemente temos que deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes que as obras de caridade não salvam a pessoa, mas demonstram que ela já foi salva pela graça de Deus e através da fé em Jesus Cristo. Então, isto é, né? Eu faço boas obras porque sou salvo e não para ser salvo. Então, a grande motivação para isso é o próprio Deus, que nos amou e nos chamou à salvação. E aí, a nossa resposta como crentes, né? Como servos do Senhor, a esse grande amor de Deus, eu necessariamente preciso manifestar de forma visível esse amor ao próximo, né? Que amor é uma atitude, né? Eu sempre bato nessa tecla que amar não é meramente sentimento, é uma posição, uma atitude, uma decisão que a gente toma, né? E o que eu entendo é que o amor a Deus me constrange a amar o próximo, né? E eu sempre cito, já citei aqui, né? Eu não quero ser repetitivo, naquela oração do Pai Nosso, né? Se Deus ouvisse essa oração algumas vezes que a gente não consegue manifestar e decidir esse amor pelo próximo, perdoando, por exemplo, que amar o próximo também é perdoá-lo, né? Então, quando a gente fala assim, Senhor, perdoa as nossas dívidas da mesma forma que perdoamos aquele que nos deve, ou as nossas ofensas, né? Então, a gente percebe, e o nosso irmão Rodrigo no Rodrigo 1 e 2, né. Como é que eu falo você? Se eu falo Muniz, Rodrigo 1 e 2. Rodrigo e o outro chama de Muniz. O Rodrigo, ele já citou aí brevemente o texto de Mateus, né. Tanto Mateus quanto Marcos, eles nitidamente expressam as palavras do mestre, né. E no texto de Mateus, no capítulo 22, versículos 37 e 39, né, Jesus vai dizer: respondendo Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás a teu próximo como a ti mesmo, né? Então, o amor ao próximo, esse amor, e aí temos aí as parábolas de Jesus vão manifestar quem é esse próximo, né? Na famosa história lá do bom samaritano, né, quem é o próximo, então independentemente não é aquele que é seu parente, né, ou aquele que você ama, Uhum. sentimentalmente falando e não como decisão, talvez, que está bem perto da gente, mas às vezes até aqueles que nos perseguem. Então a motivação nossa para a caridade ou as boas obras no sentido de obra social, por exemplo, né, que talvez seja aí mais especificamente o nosso tema, é o amor puro e sacrificial semelhante ao de Cristo.
né, e não no interesse próprio de buscar, né, talvez um mérito espiritual ou a salvação com algumas outras religiões, né, que entende que a salvação é por meio da caridade ou por meio das boas obras, mas a nossa motivação é a mesma motivação de Jesus por nós, né, uma entrega. Agora, isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil a gente fazer isso, né? A gente precisa doar um pouco de tempo, né? Não é uma mera diferente, né, de doação, né? A caridade é algo que nós fazemos para o próximo, né, com os nossos recursos, entendendo a ideia também de mordomia cristã. Tudo que Deus nos dá, Administradores, né? todos os recursos que Deus nos dá, somos, somos administradores desse recurso, Uhum. né, desses recursos. E não é só para nós, né? A minha oração, às vezes, a gente conversa aqui, cara, Senhor, nos torna próspero, não só para nós mesmos, mas para poder ajudar outras pessoas, né? Poder abençoar outras vidas, abençoar a obra, abençoar o trabalho de evangelização, abençoar pessoas que precisam, estão necessitadas, né? Então, a gente precisa ver a caridade como uma virtude cristã que precisa ser exteriorizada ou uma exteriorização da nossa fé salvadora. Somos salvos, então a gente pratica as boas obras por isso. É um fruto que a gente produz, não para a nossa glória, não para massagear o nosso ego, mas porque, da mesma forma que Deus nos amou, a gente precisa amar o outro, e isso com atitudes concretas, né? Ô Ed, o Muniz trouxe a perspectiva social Uhum, da coisa, né? De que a maioria das pessoas na nossa sociedade hoje em dia, decorrente de tudo que o Muniz falou lá no começo, elas olham para a questão da caridade, pro termo caridade, como uma esmola, como entregar uma roupa e tal, esse tipo de coisa. As pessoas da sociedade também olham para a igreja dessa forma, tanto que acredito que na sua igreja, assim como na minha, tá sempre batendo um monte de gente lá que nem faz parte ali da comunhão, mas pedindo uma cesta básica, pedindo um alimento, pedindo uma passagem, pedindo um uhum, socorro e tal. E, assim, falando da igreja presbiteriana, que é o que a gente vive, é uma igreja, assim, que ela é bem ativa nessa questão social, vamos dizer assim, da, da, uhum. de socorrer pessoas necessitadas, né? Então, a minha pergunta é, se toda a sociedade enxerga dessa forma, acredito que também seja uma luta para você como líder de igreja, fazer os irmãos perceberem que nós somos algo diferente, que a gente não entra nessa lógica e simplesmente fica nela por ela mesma, como vocês dois já falaram até agora, né? Então, assim, a minha pergunta é, me parece óbvio que a igreja de Cristo não pode existir nessa terra sem praticar boas obras, né? Isso aí é fato. Agora, como balancear isso? E te pergunto especificamente como líder da tua igreja, Uhum. como balancear isso e evitar que a igreja local se torne uma espécie de ONG, que está ali simplesmente para satisfazer a necessidade social ali no seu entorno. A primeira coisa que eu deixo claro aqui com a igreja, e até porque a gente tem algumas atividades, como você falou, inclusive a gente trabalhou muito aqui a chamada cozinha solidária aqui na cidade, surgiu aqui dentro da nossa igreja, Uhum. e até o projeto de catadores aqui na cidade, reciclagem, surgiu aqui dentro da igreja, aqui numa atividade de um dos membros da igreja, que é presidente da Associação de Moradores. Ele trabalha também com moradores de rua, cedemos aqui a nossa cozinha, a Come da igreja para esse tipo de trabalho, eles vinham para cá, enfim. Mas eu sempre deixei claro para esse irmão e para a igreja, né, que a gente tem que entender o seguinte, né, que a principal missão da igreja, principal, é a adoração ao Deus Trino. Por isso que eu até costumo dizer o seguinte, né, eu ensino que o culto, ele não é ao Senhor, ele é o culto do Senhor, porque é Deus que nos convoca para a adoração, né? Então há uma convocação santa de Deus para a adoração. Então essa é a missão principal da igreja, adorar a Deus. A missão secundária, e eu acho que até lá no curso de evangelização falou isso, que a gente participou, né, Rodrigo? Não sei se você lembra, é a evangelização, Aham. a proclamação das boas novas do evangelho, fazer discípulos, e isso pode ser acompanhado de obras de misericórdia, né? Porque as obras de caridade,
ela não é simplesmente uma assistência financeira, uma esmola. Abrange compaixão, verdade, serviço, e a ideia da mordomia, né? Uma promoção da justiça social. Porque a gente tem que entender o seguinte, né? Embora a igreja não é uma ONG, né? Mas a igreja está na polis, está na cidade. A igreja está envolvida com a sociedade. E, embora ela não seja uma ONG, ela precisa necessariamente ser relevante no local onde ela está, né? Não só na sua principal missão, que é a adoração, na sua secundária, que é a proclamação do evangelho, né? A evangelização, o discipulado, enfim, mas também olhando a sociedade como um todo. Então a gente tem que ser relevante no sentido assim, e eu vejo isso muito na igreja que você congrega, né? Eu vejo lá o Diego, o trabalho do Diego, fico observando, né? Eu me lembro que o posto de saúde, por exemplo, ficou um tempão funcionando dentro da igreja. E a igreja não, assim, financeiramente não foi bom para a igreja, porque a igreja gastou, não recebeu nada do município para isso, mas você vê o desejo da igreja de tornar aquele espaço não só um local ocioso semanalmente, mas um espaço que as pessoas possam ter, que possa ser relevante. Funcionou o posto de saúde, tem vários trabalhos semanais ali. Então a igreja ela precisa também ser relevante socialmente. Eu fico pensando assim, e às vezes eu comento aqui na igreja, olha, o nosso papel é esse, mas imagine se a nossa igreja fechar. Será que alguém da rua vai sentir falta dela? Será que alguém vai dizer assim, ali tinha uma igreja genuína, ali tinha uma igreja, cadê aquela igreja que estava ali? Ou simplesmente a igreja deixa de existir e as pessoas nem lembram dela, né? Então a igreja tem um papel, sim, eu acho, fundamental na transformação social também, tá? Já começa com a transformação do indivíduo, né? Então a igreja prega um evangelho, ela adora, prega o evangelho, esse evangelho tem poder de transformar a vida da pessoa, Uhum. né? E quem bebe não bebe mais, no sentido do vício, quem rouba deixa de roubar, quem mentia deixa de mentir, quem adulterava deixa de adulterar. Então há uma transformação social naturalmente, mas também tem o necessitado, né? Jesus vai falar, a Bíblia, né, como um todo, vai falar do órfão e da viúva, Aham. né, como uma preocupação. A instituição dos diáconos na igreja foi justamente porque as viúvas dos gregos estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E aí elegeram lá os diáconos, e todos eles gregos, né, gregos convertidos ao evangelho, para atender, porque os apóstolos pensaram o seguinte: não, a gente não pode deixar as mesas, nossa função para servir, né, essas pessoas necessitadas. E foi criado um outro grupo de oficiais na igreja para que atenda justamente essas necessidades. E ali no caso do contexto de Atos capítulo 6, se eu não me engano, é o contexto das viúvas dos gregos que estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. Então você vê que a igreja apostólica ela tinha um olhar, um papel social. Então ela cuidava do órfão e da viúva, que eram os mais necessitados, né? Naquele tempo ali bíblico. Então, a gente ensinar que a igreja ela foi chamada para adorar a Deus, para evangelizar, e também não é a sua principal missão, porque se tornar a principal missão da igreja o trabalho social, aí ela vira uma ONG, né? Tanto é que a igreja não é necessariamente do terceiro setor, como as ONGs, mas pode fazer parte dele, mas não é a sua principal missão. Então, eu estou ouvindo o que o Ed está falando e achando interessantíssimo, né? Me fez lembrar, inclusive, um termo que o John Stott ele vai usar num livro aqui, que até vou indicar ele. Não sei como está a circulação dele, né? Se ele ainda está sendo publicado, mas, enfim, o título do livro é Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, né? Do John Stott, Como Ser um Cristão Contemporâneo. E aí, no capítulo no capítulo 20 desse livro, o título do capítulo chama Missão Holística. E aí eu achei interessantíssimo, porque esse termo holístico, né, tem a ver com a ideia de todo, né, que o todo é maior do que a soma de suas partes, né, dizer assim. Então, me fez pensar que o ouvinte ele pode, né, talvez, não sei,
ouvindo o que o Ed está falando, assim, acho que a missão primeira da igreja, né, é a adoração e a missão secundária é a evangelização e que a ação social ela pode acompanhar a evangelização e tal, tal. Parecer que é algo segmentado, mas na verdade tudo compõe uma coisa só, é um todo, né. Por quê? A adoração, no meu entendimento, e eu creio que esse seja o entendimento bíblico, ela a evangelização, ela também é parte da adoração, e o serviço ao próximo também é parte da adoração, né. Então tudo isso, faz parte de um todo, inclusive o próprio ser humano, ele não é só espírito, ele é espírito e carne também, né. Ele tem, né, necessidade de alimentação, ele não tem, não é só ele não é só um ser etéreo, que a gente precise se preocupar somente com a alma dele, ou só com o espírito dele, vamos dizer assim, né, mas e aí e a necessidade física dele, né. Então, eh, não é o caso, né, do que vocês estão mencionando aqui, né, das congregações de vocês, aquela coisa toda, mas de repente alguém pode pensar nessa indagação, né, de que se a igreja precisa realmente praticar, fazer essas coisas, ela não vai acabar virando uma ONG, aquela coisa toda e tal, não sei assim. Mas, na verdade, essa indagação vi camuflando um sentido de egoísmo, em que Boa. em que eu esse lugar aqui, esse espaço aqui, ele não é um espaço em que eu tenho que me preocupar com o outro, né, mas é um espaço para eu resolver meus problemas. Ou tipo Judas reclamando que quebraram um vaso de perfume para ungir Jesus, né. Quantos pobres nós poderíamos ajudar se vendêssemos esse perfume, né. Nunca se preocupou com os pobres, se preocupou naquele dia, Pois né. é, que viagem, né. Enfim, como se Jesus fosse se a adoração, né, como o Ed falou, como se a adoração, como se aquele serviço que a Maria de Betânia estava prestando ali, né, pra Jesus ali, né, se aquilo fosse desperdício. Sabe? Então quer dizer que esse dinheiro que eu tô pegando aqui, né, e comprando e montando uma cesta básica e servindo, né, os irmãos aqui e tal da congregação, ou de repente, como, né, foi mencionado, esse espaço, que esse dinheiro que eu estou investindo aqui para que esse espaço sirva como posto de saúde, tá sendo desperdício, né, tal, não sei o que. Não, faz parte da adoração também, sabe? Faz parte da adoração. Então isso pode camuflar um egoísmo, tipo: "Ah, não, a gente tem que cuidar de nós mesmos, cuidar da", né. E aí, nesse mesmo livro aqui, nesse mesmo capítulo que o John Stott ele vai falar de uma coisa minto, na verdade foi quem fala sobre isso, é o Nelson Bomilcar, num livro que chama Os Sem Igreja, quando ele cita a sociedade de consumo, em que a igreja, ela está inserida nessa sociedade de consumo. E aí, olha que doideira, uma certa feita eu estava passando na rua, assim, passei em frente a uma congregação que eu já fiz parte um tempo, e aí eu vi uns irmãos, assim, na porta, e isso me fez lembrar lá no passado aquela coisa da comunhão com aqueles irmãos e tal, e aí eu me peguei pensando, né: "Caramba, será que nessa época, será que nesse tempo em que nós estamos vivendo, onde cada um está interessado em si mesmo, em tudo para si, para si, para si. Será que tem espaço para um pensamento altruísta, abnegado, né? Será que tem espaço? Por isso é que eu levanto essa questão. Talvez você que está ouvindo possa, em algum momento, ser seduzido por esse pensamento egoísta, de pensar assim: poxa, será que realmente a gente precisa fazer isso? Sim, a igreja precisa, sabe? A igreja tem essa vocação. A grande questão é até que nível será essa nossa ajuda? Até onde nós estamos dispostos a socorrer os nossos irmãos, a servir os nossos irmãos, a compartilhar com eles, compartilhar com o nosso próximo.
Porque se você pegar lá Tiago, né, até anotei aqui, Tiago 2, 15, 16, é aquele texto que fala, né, se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, mas não lhe derem alimento, nem roupa, em que isso ajuda? Uhum. Tiago 2. Uhum. Né? 1 de João 3, 17 ao 19, diz assim, se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Foi o que o Ed acabou de falar, né? A nossa fé se demonstra pela atitude. Como pode alguém dizer que ama o Senhor a quem não vê, né? E não amar o seu irmão que está ali do seu lado, né? Que vê todo dia, né? É isso. Então, aí ele fala: com isso saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Ou seja, você tem uma legitimidade, a tua fé, ela se demonstra legítima, real, verdadeira, se ela gera em você essa empatia, esse serviço, esse compartilhar, esse socorrer. Esse próximo, ele só merece socorro, serviço, compartilhamento, se tiver dentro de quais critérios? Porque a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente vai criar critérios muito, assim, rígidos, quando na verdade a gente tem que estar disposto e pronto a ouvir a voz do Espírito e ser guiados pelo Espírito nesse serviço. Uhum. Sabe? Não é dizer que você vai se tornar o bobão da corte de que qualquer um chega ali, tal, se você virou um caixa eletrônico, não é isso, sabe? Mas você se deixar ser usado pelo Espírito Santo. Posso dar um exemplo? Sim, claro. Tipo assim, vamos pensar numa hipótese aqui. Você está lá na sua igreja, lá na sua congregação e tal. E eu já ouvi, tá? Alguém dizendo isso. Que a gente só ajuda a pessoa se a pessoa for membro da igreja. Você Olha está aí. passando fome, mas se você não entrar e assistir o culto, se você não entrar e participar, é diferente você fazer um convite para a pessoa, né? Uhum. Mas, tipo assim, se não for da nossa comunidade, a gente não ajuda. Isso é estranho ao evangelho, Olha aí, é um né? Porque critério. Jesus andava fazendo bem a quem ele encontrava, não é? Seria um critério esquisito. É importante pensar também que alguém pode alegar, né, a questão de que, mas todos ali eram judeus, né? Todos ali eram irmãos, né? Teoricamente. Então, Jesus, quando estava andando pela rua, ele estava fazendo só pelos irmãos. Mas a gente sabe que o texto diz, né, que Deus poderia fazer até das pedras se tornarem filhos de Abraão. Né? Uhum. Não é porque o cara dizer que é judeu, que é filho de Abraão, que ele realmente é irmão. Sim. Então, só quem conhece o coração do homem é Deus. Porque eu posso olhar para uma pessoa e que não está com a mesma roupa que eu, não tem a mesma carteirinha de membro que eu, né? Ou que não demonstra a mesma atitude que eu, mas só quem conhece o coração e a fé daquela pessoa é o Senhor. Uhum. Então eu não tenho essa autoridade para julgar se a pessoa está dentro ou está fora. Isso é muito complicado, muito complexo, sabe? Então é importante a gente pensar que não podemos nos deixar seduzir pelo egoísmo, porque naturalmente a gente não vai querer servir, compartilhar, amar, não. A gente não vai querer fazer. A gente precisa entender que a gente tem que estar disponível para o Espírito Santo para que ele nos use, né, nesse processo aí. Ô Ed, pegando um gancho nisso que o Muniz falou agora, a respeito da gente não ser seduzido pelo egoísmo, e pegando também o gancho que a gente falou bastante da instituição, da igreja como um todo. Não da instituição, mas da igreja como um todo. Não do indivíduo, né, propriamente dito, mas dos grupos que se reúnem e proporcionam uma melhora social para quem precisa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, cara, sobre a questão da nossa caminhada pessoal enquanto indivíduos cristãos. Na tua ótica, assim, você enxerga que muitas pessoas
transferem essa responsabilidade para a igreja, instituição mesmo, denominação, porque ela contribui ali, ela dizima, ela frequenta, ela leva o alimento no determinado domingo do mês e tal. Então, tipo assim, essa responsabilidade de amar de forma caridosa, vamos dizer assim, é da igreja. Uhum. E aí acaba abrindo mão de, como o Muniz disse, de ouvir a voz do Espírito Santo, de ouvir o direcionamento, de olhar para alguém que de repente está precisando não só de dinheiro e alimento, né? Você percebe, você tem essa percepção também de que muitas vezes a gente falha como indivíduos nesse sentido? Sim, já começa por uma outra questão, né? Se o papel da evangelização, da pregação do evangelho é de todos, a gente já começa e a gente já percebe nitidamente que muitos irmãos da igreja passam esse papel para a liderança, mais especificamente para o pastor. Se na pregação do evangelho já é assim uma realidade, imagine na questão social, né? De ajudar as pessoas, Aham. né? Porque nós sabemos que assim, que essa ajuda, é claro que as igrejas têm os seus trabalhos, né? De caridade, seus trabalhos de cesta básica, às vezes faz algumas ações sociais aí muito interessantes de, de um dia, né? Corta cabelo, atendimento jurídico, né? Essas questões de dentista, aplicação de flúor, né? Algumas têm um trabalho mais específico, que é a questão, às vezes, de reforço escolar, enfim, alfabetização, né? E outras questões. Mas, de fato, assim, é uma verdade que a gente vive num tempo, e aí, puxando o gancho que o Muniz falou, em que as pessoas se olham para si próprias, né? Para o seu próprio eu, para o seu próprio umbigo, para o seu bem-estar. Porque, de fato, ajudar alguém, a gente vai precisar dispor de tempo, energia, né, atenção, né, um gasto emocional e físico, né, e talvez o financeiro seja o menor deles. Porque é muito mais fácil, como você falou, chegar lá na igreja, dar a minha oferta, ou ter uma campanha, vamos recolher aqui os alimentos e tal, e a gente ir lá e dar o alimento. Mas muitas vezes está próximo da gente ali, ó, um vizinho, é alguém da nossa própria família, do trabalho, pessoas que estão necessitadas, e a gente diz assim: ah, eu já ajudo lá na igreja, eu não preciso ajudar essa pessoa E aqui. você tocou num ponto que nem sempre é dinheiro. Talvez o dinheiro seja a menor coisa que você possa doar para essa pessoa, né? Exatamente. Às vezes é um ouvido, é um ombro, né? Às vezes a pessoa quer uma oração, né? E assim, são trabalhos que trazem um esgotamento de fato emocional e físico, né? Ed, pensa num discipulado. Olha aí, Uhum, tem alguém na igreja, novo, recém-convertido, tá querendo aprender. É muito mais fácil eu dizer assim, tem culto aí toda quinta-feira, culto de estudo bíblico aí, ele vem. Do que eu tirar um dia ou dois da minha semana para ele estar lá com ele na casa dele, sentar, ensinar, aham. ouvir, acompanhar, chorar junto, se alegrar junto, né? Isso é discipulado. Será que a gente está disposto a fazer isso? Não demanda muito dinheiro para isso, né? Não, é uma questão de tempo, né? De tempo, de Uhum. amor, de cuidado, né? E de fato, hoje, cara, o mais efetivo na evangelização é o discipulado, cara. Não tem outro caminho, né? Já foi época. Só Uhum, aproveitar uma oportunidade, só falar uma coisinha. Você está uhum, falando a questão de não gastar muito. Gente, agora para pensar. Às vezes a pessoa, você compartilhar uma refeição Uhum. com alguém, né? Ninguém tá falando para você ir lá no supermercado e fazer uma compra de mês para a pessoa. Não, a gente tá falando de uma refeição, de você compartilhar às vezes com a pessoa, chamar a pessoa. Uhum. Poxa, falando, vem jantar aqui em casa, ou então levar, sei lá, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de macarrão pra pessoa e tal, não sei o que, né, 1 quilo de carne. E você compartilhar com aquela família. Gente, é às vezes uma coisa tão simples, uhum. né, tão pouco, e que a gente perde a oportunidade às vezes, né, de servir. E assim, esse cuidado, ele é interessante porque a gente precisa ser aqueles, como diz lá Romanos 12, 1 e 2, né? Que transformando esse século a renovação da nossa mente. Então, não tomando a forma desse século, mas transformando ele. Então, eu acredito que uma das maiores transformações que a gente pode fazer, além da ajuda, talvez, do prato de comida,
do alimento é transformar aquela cabeça, aquela mente. É potencializar, vou dizer assim, aquela pessoa entender assim, eu posso, eu consigo. É aquela velha ilustração, não só dar o peixe, né, mas dar a vara para pescar. Então, o próprio discipulado, a gente acaba desenvolvendo isso, Uhum. né? Se todos nós, como crentes, todos os cristãos, se colocarem na brecha do discipulado, de pensar assim, é até uma coisa que a gente está tentando fazer aqui na nossa igreja, discipulado tete a tete, né, um a um, né, cada um discipular um. Se todos nós tivermos essa mentalidade do amor ao próximo, do cuidado, como o Muniz diz, de um ato de adoração a Deus, de uma resposta de amor a Deus, amando o próximo, a gente a gente consegue potencializar a pessoa a uma mudança. Ela vai ser um indivíduo melhor, ela vai ter suporte para pensar assim, não, eu posso, às vezes, por exemplo, uma pessoa que está num determinado trabalho e não consegue fazer outra coisa, e às vezes ali no discipulado você está evangelizando, você diz assim, pô, por que você não tenta esse caminho? Já pensou nesse caminho? Você é tão bom nisso, por que você não investe nisso? Eu posso te Uhum. ajudar de alguma forma, né? Então é caminhar com a pessoa, como o Rodrigo falou, é uma caminhada, né? Mas isso vai requerer de nós um gasto mais de energia e tempo e cuidado emocional e físico do que necessariamente dinheiro. Porque às vezes as pessoas precisam de orientação. As pessoas precisam de uma direção. Porque, convenhamos, irmãos, nós vivemos um tempo num mundo sem direção. Que a gente, por exemplo, precisa fazer curso para ensinar o homem a ser homem, É. Aham. né? Então, a gente vive num tempo que as pessoas perderam a O referência. Muniz fez esse curso aí, né, recentemente. Fiz. Né? Aham. Reciclagem, reciclagem. Reciclar. Reciclagem. As pessoas perderam É. a noção estão sem direção, estão perdidos, estão em busca, né? Então a transformação, por isso que o evangelho, como o ministro falou, ele é integral, né? Não estou falando de missão integral, não, né? Esse movimento Uhum. aí é, Missão na íntegra, né. é uma missão, né? Não é missão integral igual a teologia da libertação católica, não, que é o Aham. ramo evangélico aí da teologia da libertação, da TL, né? Mas eu estou dizendo o seguinte: você olhar o ser humano como um todo. Mas muitas vezes o problema dessa pessoa não é exatamente a falta de dinheiro em si, mas é a falta de cuidado, de atenção, de amor, de Uhum. abrir o coração, de colocar a palavra de Deus nela, de colocar o evangelho e dizer assim: olha, você tem valor, você pode mais do que você está fazendo e eu estou aqui para te ajudar. E muitas vezes pessoas fazem isso e são pobres financeiramente, mas são Uhum. pessoas que se Sim. dispõem, né? Até nesses trabalhos que a gente faz aí, as igrejas realizam, de sopão, por exemplo, precisa do trabalho voluntário de irmãos que vão lá fazer o sopão, que vão Uhum. lá servir, que vão lá distribuir, né? Então, é o papel de todo cristão, né? A gente não pode fazer na parábola de Jesus, quando ele fala lá do sacerdote, quando vê lá o seu próximo, tá? Aquele que estava lá era um judeu, o judeu lá todo arrebentado lá, e o sacerdote, que era a representação religiosa, as duas representações religiosas do tempo de Jesus ali, o sacerdote e o levita, né? E o texto é muito interessante, porque Jesus faz questão de dizer que eles estão descendo. Porque se eles estão descendo, eles não estão subindo para o templo, para o serviço. Então eles estão voltando do serviço. Então eles não têm a desculpa de dizer assim, eu estou indo adorar, né? Eu estou indo trabalhar no serviço de Deus. Eu já estou voltando desse trabalho. Assim, a gente tem que ensinar a igreja a não passar de largo ou mudar de calçada vendo o necessitado, né? Isso Aham. é papel nosso. E aí essa parábola é a parábola da caridade, vamos dizer assim, né? Quando Jesus fala do samaritano, inimigo do judeu, que vê o homem lá caído e ele vai lá, pega e cuida das suas feridas, leva para a hospedaria, tira dinheiro do próximo bolso e diz assim: olha, deixa ele aí, se gastar mais, bota na minha conta e depois eu pago. E assim, era o seu inimigo. E é legal que Jesus usa aquela método rabínico de ensino, né? E ele vai utilizar as perguntas, né? Ele vai dizer assim: e quem foi o próximo desse homem? Que ele leva a pessoa à reflexão, né? E não traz uma resposta pronta.
Mas ele leva a pessoa à reflexão. Quem foi o próximo desse homem para você? Foi o samaritano. Então vai tu e faz o mesmo, né? Naquela Bíblia freestyle, que eu não estou dando recomendação, mas lá fala de um brasileiro que encontrou um argentino caído, todo machucado. É assim mesmo? É É assim mesmo? ela é uma paráfrase, né? Aí Ah, tomou. sério? É isso mesmo? Tu conhece essa Bíblia aí, ô Muniz? Ah, eu conheço, já ouvi falar, mas nunca tinha lido dela assim, nunca li. Eu já li alguns textos, é escandaloso. É mesmo, que doideira, cara, não Não, conheço. não vai estar na descrição do episódio, tá? Só pra vocês, vocês saberem. Eita fé, Não vai estar, é bom rapaz. deixar claro. Mas usou argentino, cara, em Brasil. Eu fico imaginando, né, tem aquele texto de Oséias, né, que fala assim: vai e casa com uma prostituta e tem um filho de uma prostituta com ela, não sei o que, não sei o que. Eu fico imaginando nessa Bíblia freestyle, como que deve estar escrito isso É. lá, né? Como Enfim. que parafrasearam isso, né? Cara, É, pois é. tem textos mais bobos que não fala nem disso, que o cara usa assim uma linguagem muito Chula. muito Uhum. pesada, É. cara, muito chula, muito Que assim, é doideira, né? Que escandaloso, Não é tá? legal, doideira, não. É cara. Enfim. escandaloso. Agora, eu queria dar É doideira, né? uma contribuição, na verdade, a essa questão que o Ed colocou. E, na verdade, fazer um gancho com algo que o Ed falou lá atrás, quando ele falou sobre mordomia. Porque lá atrás, quando você fala sobre mordomia, Ed, me fez lembrar, na verdade, fez uma conexão com um livro que eu queria também trazer para a conversa hoje, que se chama Economia do Reino, Uhum. de Mateus Ortega, da editora Thomas Nelson, né? E fala de 4 caminhos cristãos para lidar com a riqueza e a pobreza no mundo. E é interessante porque ele vai dizer que cada cristão foi equipado com um dom para um chamado específico no reino, nessa área da contribuição. E ele vai falar de 4 maneiras diferentes, 4 perfis diferentes de doação, né? Que, ou seja, eu posso ter, não necessariamente a mesma atitude, a mesma postura que você em relação à forma como eu vou doar, como eu vou, né, abençoar os irmãos e tal, e ainda assim eu estar dentro do contexto bíblico, ainda assim eu estar dentro de uma atitude correta, biblicamente falando. E aí ele vai falar de esses 4 perfis, né? Ele fala do doador, que é o cara generoso. Ele fala do moderado, que é o cara que exerce mordomia. E aí foi exatamente isso que eu lembrei quando você falou. Ele fala do transformador, que está preocupado em trazer a justiça de Deus ao mundo, e ele fala do abnegado, ou seja, 4 perfis diferentes Uhum. de doação, de contribuição, mas que cada um contribui ao seu jeito e cada um afeta o mundo ao seu redor de uma maneira diferente. E tá tudo bem. E Deus, ele precisa e usa esses 4 tipos. Sabe, eu achei fantástico quando eu li esse livro, eu achei, cara, maravilhoso isso. Por quê? Porque o doador, ele tem como dom contribuir, ou seja, é aquela pessoa que doa com o coração. Ou seja, Deus tocou o coração dele, ele vai lá e doa, né? O exemplo disso ele tem lá em Lucas 19, que é o Zaqueu, né? Zaqueu ouviu a palavra de Jesus, ele viu Jesus lá e tal, não sei o que, não sei o que. Aí o Senhor tocou no coração dele, ele falou que, olha, se eu tenho Uhum. defraudado, não sei o que, eu vou retribuir tantas vezes mais, eu vou pegar metade dos meus bens, vou doar, tal, não sei o que. Ou seja, em nenhum momento ele falou o quê? Eu vou pegar todos os meus bens e vou doar. Não, eu vou pegar uma parte, vou doar, né? Se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir tantas vezes mais, aquela coisa toda. Ou seja, ele dá de coração, ele vai ali e doa. Enquanto tem, por exemplo, o moderado. Ele doa, mas ele doa com a razão. Ele tem uma forma de agir racional. Como assim? Ele dá parte do que ele tem, porque Deus deu a ele a capacidade para ele administrar bem aquela riqueza que vem à mão dele,
ele tem uma postura e um perfil de uma pessoa que se contenta com uma vida simples, ele sabe o que que ele realmente precisa, o que que é necessário para ele viver bem, e ali, com o que sobra, ele tem ele usa o que sobra para abençoar os outros. Então ele administra bem, ele tem uma vida simples, ele não é um cara perdulário, né, que gasta ali, pá, não sei o quê, mas ele administra, Deus dá sabedoria ele para ele administrar bem e tal, exercer, né, a economia de uma maneira satisfatória dentro da sua casa, na sua vida, ele tem lá o conforto necessário para ele e para a família dele, mas ele tem essa capacidade de racionalmente separar uma parte da renda dele para abençoar pessoas. O Matheus Ortega ele vai falar também do cara que é o transformador. É aquele cara que ele olha ao redor dele e ele vê uma situação, por exemplo, eu estou vendo que na minha cidade tem muitas crianças abandonadas, assim, muitas crianças órfãs abandonadas na rua. Vou fazer uma campanha que eu vou pegar parte do meu dinheiro, ou então, sei lá, e vou investir na construção de alguma coisa para essas crianças, sabe? Ele vai criar uma instituição, ele vai criar um serviço, ele vai criar uma ONG, ele vai criar, né, um departamento, alguma coisa para atender aquela necessidade da sociedade ao redor dele, a fim de trazer a justiça de Deus para a terra, promover a justiça de Deus na terra. O próprio apóstolo Paulo, se você olhar bem, ele tinha esse perfil transformador. Por quê? O que que ele fazia? Ele mobilizava as igrejas, mobilizava os recursos, né, entre as igrejas, de uma igreja para abençoar a outra, para socorrer os pobres de uma, para socorrer os pobres da outra, e aquela coisa. Então ele ia mobilizando, ele ia fazendo essa mobilização entre as igrejas, né, para promover a justiça na terra, promover o bem-estar dos irmãos na terra, né. Então, é esse perfil, esse terceiro perfil. E por último é o abnegado, que é aquela pessoa que não acumula bens sobre a terra, sabe. Todo o dinheiro que vem na mão dele, desse cara, ele pega e coloca no serviço, sabe. Ele renuncia, ele nega a si mesmo, sabe. E passa a viver numa dependência total do Senhor, sabe. É a própria a gente falou aqui da Maria de Betânia, né, aquela mulher que pegou todo o dinheiro dela, foi lá, pegou e comprou o perfume mais precioso ali e tal, não sei o quê, o valor que é, né, do salário de um ano, e foi lá e pum, e colocou no serviço do Senhor, sabe. O próprio apóstolo Pedro, André, que abriram mão da vida deles, né, não vou, abrir mão do meu serviço, não vou ser mais pescador e tal. E, assim, cada um desses perfis, eles tanto podem servir no reino, e eles são importantes no reino, sabe. Porque não é porque o cara, ele nega a si mesmo, ele é abnegado, que a pessoa que sustenta o ministério de Jesus, lembra? Que tinha as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, lembra? Né? Joana, Susana, aquelas mulheres, né, que mantinham o ministério, que não têm a sua importância, elas têm a sua importância também. Só que elas são um outro tipo de doador. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, seja qual for a forma que o Senhor te chamou, o dom que o Senhor te chamou para você poder doar, para você poder servir, para você poder socorrer, para você poder abençoar, né, compartilhar, seja qual for a forma, o que importa é que você não se torne uma pessoa egoísta, que você não se deixe vencer pelo amor por si próprio, né, como diz a escritura, ser amante de si mesmo, sabe, como a Bíblia diz que nos últimos dias, né, a gente veria pessoas amantes de si mesmas, e é isso que nós somos tentados a ser todos os dias. E é justamente para isso que o Senhor
ele opera em nós, através do Espírito Santo, para que não sejamos. Então, se você vai ser aquela pessoa que doa espontaneamente, sem pensar, ah, não, apareceu uma pessoa precisando, né? Você é como o samaritano. Ele viu o cara caído ali no chão, todo ferido, todo machucado. Ele não pensou duas vezes, botou o cara em cima do animal, levou para uma hospedaria, pagou lá, ó, tá aqui. Precisar de mais alguma coisa, eu pago tal, não sei o quê. Ele doou de coração. Não, mas poxa, não, eu não tenho esse perfil, mas eu sou alguém que tem um coração aberto para abençoar de uma forma mais moderada, mais tranquila ali, eu administro, né, o dinheiro que o Senhor me dá, não sou uma pessoa avarenta, né? Mas cuido da minha casa, cuido da minha família, abençoo os meus parentes, familiares e tal, e tenho uma parte do meu dinheiro reservado para abençoar os irmãos também, para socorrer aqueles que precisam e tal, não sei o quê. Ou então, se não, você é aquela pessoa que está sempre envolvida com projetos e lutando e correndo atrás e, sabe, procurando investimento e investindo em projetos para trazer justiça para o mundo, não se sinta inferior àquela pessoa que nega tudo e tal. Não sei o quê. Não, você tem o seu valor também no reino. Você tem o seu propósito também no reino. E o Senhor te usa. E é importante que a gente tenha essa Aham. consciência, e esse irmão ele foi abençoadíssimo por ter, né, o Espírito Santo dado essa revelação para ele. Por quê? Porque isso traz paz para o coração dos irmãos. O Senhor chama cada um de uma forma e ele usa cada um de uma forma. O importante é ser usado e não se Uhum. deixar ser egoísta, né? Não se fechar, né? Não se fechar, exatamente, não se Uhum. fechar. Muito bom. Cara, essa semana eu assisti um vídeo e falava sobre tipos de pessoas que a gente não deveria ajudar como cristãos. E um primeiro momento assim me soou estranho, né? Porque a gente pensa logo assim na figura assim do samaritano, né? Tinha alguém lá machucado. A gente pensa na questão de uma pessoa passando fome, de uma pessoa, né, que chega na igreja lá e pede uma cesta básica, um vizinho que está desempregado, tem família para sustentar, que são situações em que a gente, obviamente, não deveria se negar a ajudar, né? A contribuir com aquilo que a gente tem para fazer um bem, né, para essas pessoas. Mas também existem situações, cara, em que, e a gente vou falar um pouquinho sobre elas aqui, de que às vezes é preciso estabelecer limites, sabe? Às vezes é preciso permitir que a pessoa enfrente as consequências de problemas que ela mesma criou para que ela aprenda com aquilo, para que ela cresça e para que, não de certa forma, mas para que literalmente ela não sugue a nossa energia, a nossa capacidade, a nossa renda, a o nosso psicológico, sabe? E por causa dos problemas que ela mesma criou. Isso, assim, obviamente, tudo feito em amor, né? As coisas não são feitas por raiva, por ira, por ódio, por nada disso. Mas nesse vídeo que eu assisti, eu vou colocar ali na descrição do episódio. O autor lá ele traz alguns, eu separei alguns, não são todos que estão no vídeo, mas alguns tipos de pessoas que você não deveria ajudar. E aí depois que eu assisti lá, eu falei, cara, legal, acho que isso aqui seria interessante. E eu trago isso aqui porque eu tenho no meu círculo de amizades pessoas que, de tanto ajudar quem não merecia ou não deveria ser ajudado naquele momento ou daquela forma, começaram a trazer problemas para sua família, para o seu psicológico e se colocar em situações difíceis. Então vamos lá, eu vou citar algumas dessas pessoas aqui, e aí se vocês quiserem ir complementando aí, fiquem à vontade. O primeiro deles é o impenitente. O autor do vídeo ele fala assim: não ajude quem se recusa a mudar, quem se recusa a abandonar o pecado. É aquele desobediente intencional, né? Porque quando a gente continua ajudando essa pessoa, continua sustentando, eu não estou falando só financeiramente, tá, gente? É estar junto ali, apoiando, sustentando, dando ombro, dando apoio, dando força. E ele fala assim, para não fortalecer a rebeldia. Quando você insiste em carregar quem não quer se levantar, é você que pode acabar caindo junto. Ele cita assim de entregar esse coração endurecido dessa pessoa a Deus. A gente orar e entregar isso ao Senhor, que é quem pode transformar essa pessoa. Uhum. Eu lembrei do texto lá de 1 Coríntios 5, que o apóstolo Paulo está tratando um caso de incesto acontecendo dentro da igreja, ali de Corinto. E aí ele fala assim, em outras palavras, de que estava tipo assim, estou entregando o cara para Satanás porque ele não se arrepende, ele quer continuar nisso aí,
Porque talvez, de repente, sofrendo as consequências do seu erro na carne, né, pode ser que a alma dele venha a ser salva lá na frente, né? Pode ser que o peso ali do problema que ele criou, das consequências, isso acabe de alguma forma gerando salvação para ele lá na frente. Então, Paulo, cara, tá entregando o cara. Tipo assim, eu não vou mais andar com você, né? Então, assim, a nossa companhia em relação a essas pessoas não pode se tornar o combustível da rebeldia de alguém, Uhum. né? Então, assim, quando você apoia esse tipo de pessoa, o impenitente, você está apenas tornando o caminho da destruição dele mais confortável. É o que você falou bem, é que você falou bem no início aí, né? A questão do limite, né? Até aonde. Então, Uhum. assim, às vezes a gente às vezes está sendo empecilho de alguma forma. Se isso é Pro possível. agir de Deus, né? Uhum. Exatamente, do agir de Deus na vida da pessoa. Às vezes a pessoa tem que passar por aquele processo e a gente acaba sendo aquele que atrapalha ele passar por aquele processo, né. Então, há uma necessidade de mudança e a pessoa não quer mudar, né, é como se diz, né, você não tem como ajudar quem não quer ser ajudado, Uhum. quem não se submete, né. E essa questão do impenitente é isso, você às Uhum. vezes quer você fica ali na brecha. Às vezes você está tomando uma guerra que não é sua, Sim, a guerra é dele. Você está lutando uma guerra que não é sua. Né, tá sendo até um adversário, vamos dizer assim, né, Muniz, do próprio Deus, né. sim. A Agora eu penso o seguinte, a gente precisa ter uma certa parcimônia, né, nesse sentido. Por quê? Porque, o Rodrigo vai falar, né, provavelmente de outros casos, mas eu assim, eh, da mesma forma como a gente tem que ter aquele cuidado em relação a até que ponto a igreja e tal, a gente tem que ter cuidado também, porque alguém pode ouvir o que a gente está falando aqui e pensar assim: "Ah, então, tipo assim, o fulano tá me pedindo ajuda, não, eu vou deixar ele se lascar, É, porque bem Deus" lembrado. não, mas a gente tem que ter cuidado, por quê? Pensa comigo, o próprio Deus, ele não deixa a gente passar por uma prova que a gente não seja capaz de suportar. Uhum. Né. Então, tipo assim, ele não vai te dar uma provação além das tuas forças, algumas que você, né. Então você tem que deixar uma pessoa passar por uma situação em que ela seja capaz de sair daquela situação. Imagina, imagina uma pessoa que está presa dentro de uma piscina, né, a pessoa tem, sei lá, 3 metros de profundidade. A pessoa está presa dentro da piscina, mas tem lá do outro lado da piscina, tem uma escada. Que ela tem que andar até lá, ela tem que se esforçar, sei o quê, subir, tal, dos degraus lá, se esforçar e sair. Mas ela tá aqui do seu lado e ela tá: "Me ajuda, me ajuda, me ajuda a sair". Se você joga uma corda para ela ou você se esforça ali para puxar ela com a mão ali de dentro da piscina, você tá, impedindo ela de agir com as próprias, né, pernas, né, com as Uhum. próprias forças e sair de dentro da piscina. Agora imagina, a pessoa tá presa dentro de uma piscina de 3 metros de profundidade, não tem escada, não tem nada. Aí você fala assim: "Não, eu vou deixar você se virar sozinho". A pessoa vai morrer ali dentro, Aham. porque ela não tem saída para ela. Não tem O an caso aqui, Muniz, o caso aqui seria, eu penso que seria mais ou menos assim, o impenitente é o pecador, o cara que se recusa a abandonar o pecado, né? Sim, não, não, não é esse caso não, né, não é esse caso não. Não, não, eu vou chegar em outro, vou expandir um pouco. Vamos supor o cara que é um vagabundo, não quer trabalhar, não gosta de trabalhar, e a igreja está sustentando. Deixa eu falar um exemplo. Eu conheci um cara, você falou de vagabundo, me fez lembrar. Um vagabundo eu conheci que, cara, ele vivia me pedindo dinheiro. "Ah, dinheiro pra Uhum. isso, dinheiro pra aquilo, pá-pá-pá-pá-pá". Aí, cara, tudo bem. Aí eu, sei lá, ajudava com 20, 30, não sei o quê, tal. Cara, e daqui vira e mexe eu passava por ele, o cara tava com um maço de cigarro dentro do bolso. E fumando cigarro. Falei: "Pô, meu irmão, o cigarro não é barato". Pô, e o cara vir me pedindo 20, 10, 15. E meu dinheiro não é capim, Pô, meu irmão, né? fala sério, cara. "Ah, porque eu tô passando fome, tô precisando comprar, não sei o quê, vai cortar minha luz, não sei o quê, não sei o quê". Mas o cigarro ele não deixa de comprar. Eu falei: "Meu irmão", aí quando ele foi me pedir, eu falei assim: Chega, acabou. Não vou te dar ajudar mais, meu irmão. Você precisa aprender a se virar sozinho". No instantinho ele foi lá, arrumou um serviço e já mudou de vida, entendeu? Ô Muniz, eu entendi o que o Rodrigo quis dizer. Essas pessoas são não você não tem como alguém confundi-las. Sim.
Sim. e deixar de ajudar alguém que realmente precisa, porque elas são, como é que é a expressão que a gente utiliza? O Eh, pecador elas são quanto mais, né, constantes, quanto mais. são contumazes nisso, né. Uhum. Então é fácil de identificar isso, não Sim, é difícil sim, sim, identificar. sim. Não, mas De é e diferente, Ed, que tipo assim, se esse mesmo cara do cigarro aí do Muniz é teu vizinho, Muniz, sei lá, e você vê que as crianças dele estão passando fome, que não tem nada com isso. Pô, tu vai se negar a dar um prato de comida porque o cara é Aham, impenitente? Não. aham, aham, Entende? Esse é o Uhum. ponto que eu queria chegar. Não é disso que a gente está falando. Aham. Não é que você aham. vai negar toda e qualquer ajuda, mas, cara, nesse caso aí, o Muniz falou, pô, o cara pega o dinheiro para comprar cigarro. Eu vou dar dinheiro pro cara? De Eu não jeito vou, nenhum. né? Uhum. Vamos lá, mais um aí. O manipulador. E esse aqui é o ponto que eu falei de uma amiga nossa aí, uma querida nossa aí, irmã em Cristo, que passou por uma situação parecida. Olha só, o manipulador, ele não quer a sua ajuda, ele quer o controle. Se você não tomar cuidado, a crise dessas pessoas se torna seu cativeiro. Uau. Elas fazem você se sentir culpado em não ajudar, fazem parecer que a sua negativa é falta de amor. Caramba. É, Cara, isso tem e tem muito. muito, Agora, olha muito. só. Pode falar. Não, perdão, eu quis reforçar, tem muito, muito. Igreja é lugar propício para esse tipo de gente. Uhum. É porque, cara, tipo assim, aquela galera ali é que diz que vive em amor, aquela galera ali é que ajuda, é ali que eu vou me encostar, né? Exato. Cara, e esse caso que eu tô falando foi dentro da igreja. Não era uma Uhum, pessoa da igreja, tá? Uma pessoa de fora que se aproximou e começou a, cara, a sugar a vida da pessoa. Começou a manipular de uma forma que a pessoa começa a olhar mais para essa pessoa do que para sua família, dar mais atenção para essa pessoa do que para seus filhos e tal. E aí chega um ponto que essa pessoa, além de manipuladora, se mostra uma impenitente, que foi o primeiro caso, que uhum, não estava disposta a mudar. Seguiu uma vida toda torta, e aí quando ela percebeu que essa pessoa, que essa irmã começou a tirar o pé começou a colocar o pé no freio, né, começou a desacelerar, ela começou a manipular para fazer a pessoa se sentir culpada, entendeu? Então assim, o próprio Jesus, cara, ele nunca deixou de fazer, nunca fez, né, ou deixou de fazer alguma coisa por causa da expectativa das pessoas. Acho que um dos parâmetros assim que tem que ser basilares aí nisso é colocou em risco a sua família, a segurança da sua família, acabou, meu irmão, A sabe? prioridade é a sua família, né? Prioridade é a sua família, a sua casa, Uhum, bicho. Não é ser egoísta, né? Não, não é isso. Porque você tem um compromisso diante de Deus com a sua casa em uhum, primeiro lugar, com a sua família, sua esposa, seus filhos. Então, se tem alguém que está se aproximando de você para manipular você, para poder te aprisionar, a ponto de você deixar, de criar condições, de tirar recursos da sua família para atender a necessidade dessa pessoa, tá fora, uhum. E completamente fora. repito, esse recurso não necessariamente é financeiro. Às vezes é Exatamente. tempo. Às vezes é tempo. Você está dedicando tempo a essa pessoa demais e está prejudicando sua família. Tempo, energia, emoções, né, tudo isso, enfim. A gente tem inúmeros casos assim, né, de pessoas que, eu convivi muitos anos com famílias, assim, com uma família em específico de uma mulher, que ela vivia em pé de guerra com o marido, por quê? Porque ela só tinha tempo para poder atender as necessidades né, de uma determinada liderança lá, Uhum. e enquanto que a casa dela e a família dela estava indo de mal a pior, em Olha aí. ruínas, e o marido dela hoje em dia é um cara, cheio de doenças, cheio de problema, não que isso justificasse a atitude do cara, né, de ser bêbado, de ser alcoólatra, de ser Uhum. fumante, o que quer que seja. Mas hoje em dia é uma família disfuncional, cheia de problemas ali, o cara cheio de doenças, de enfermidades, mas por quê? Porque no momento certo a mulher não estava dentro de casa, junto com o marido, porque tinha que atender a necessidade da tal liderança lá, Uhum. né, ininterruptamente, entendeu? É. O autor desse vídeo aí, ele fala que ele cita um texto lá de Lucas 4, né? Quando a multidão tentou impedir Jesus de seguir em frente, cara, ele simplesmente se afasta. Ele se afasta daqueles que estavam atrapalhando o seu propósito. Então, assim, se afastar de alguém, cara, e um manipulador vai fazer parecer que você está pecando por fazer isso. Como se a salvação dele dependesse de você, né, cara? E não somos nós que salvamos, cara, é o Senhor, né? Então a gente tem que ter o olhar atento
para perceber assim, cara, se você está ajudando uma pessoa, você está acompanhando aquela pessoa ali de perto e tal, isso está custando sua paz, sabe? Está custando seu propósito, sua identidade, cara. Isso é uma red flag aí que você deveria prestar bastante atenção, né, cara? Aí isso é algo tão Sem sério dúvida. que em Mateus 10,16, né, temos lá a célebre frase, né, que devemos ser simples como a pomba e prudente como a serpente, né? A pureza e inocência da Uhum, pomba, mas a sabedoria e a cautela. E para lidar com essas pessoas, né, o narcisista, né, o manipulador, o deitão lá, né, o que causa divisão, deitão foi bom. né, Um Então bom é né, termo. ótimo. é, a gritona, como diz um amigo meu, a gritona, que arruma confusão. Você tem que. Então, é simples como a pomba, prudente como a serpente, né? Esse texto bíblico fala exatamente sobre isso, né? De você ter esse discernimento, porque é o que o Rodrigo falou, suga energia. E daqui a pouco você está cheio de problema em casa, com a sua família, com a esposa, o esposo, e porque a pessoa está ali te sugando, te sugando. São pessoas que, assim, ao meu ver, a gente precisa sempre se afastar delas. Uhum. Cara, tem até um que você já meio que tocou nele aí, que é o esgotador, cara, né? A pessoa não quer crescer, Uhum. ela não quer transformação, ela quer encostar em alguém, né? Ela quer arrumar um hospedeiro, na verdade, né? Alguém que aconselha, que orienta, que supre a necessidade, que serve para desabafo. Pô, cara. Cara, parece uma patologia, né? Parece um troço, né? Uhum, Uma doideira uhum. isso, cara. Imagina, né? A pessoa, assim, em sã consciência, isso é estranho. Qual é o pecado, né, cara? O pecado é um troço É. bizarro demais, né? É. Não, e tem essa questão do narcisista, por exemplo, borderline, narcisista, e você tem aí o psicopata também, né? Então, as igrejas e a comunidade, seja qual for cristã, ela é um terreno muito fértil para essas pessoas se aproximarem e se aproveitarem dessas situações, né? E o narcisista, por exemplo, cara, você tem que fugir dele, não tem outro jeito, porque Evita, né? é, Uhum. porque a pessoa vai acabar com você, com a É. sua saúde emocional, né? E é o que o Rodrigo falou, vai dizer que a culpa é sua ainda. Sim, Você que não sim. quis, você que não ajudou, porque o mundo gira em torno dela, né? Ela sacrifica a família e até os próprios filhos pelo propósito dela Uhum. de ter o seu ego satisfeito. É complicado. Cara, e assim, ajudar, cara, esse tipo de pessoa não é uma bênção. Quando te esvazia, te drena, te incapacita, porque, cara, inevitavelmente isso vai começar a afastar a gente de Deus, cara. A gente começa a ficar drenado, E você vai ficar aquela pessoa assim, cara, não vou ajudar mais ninguém. E aí você deixa se de endurece, né? abençoar a vida de alguém que realmente precisa, porque você já pensa assim, cara, eu já caí nisso, vou cair nisso de novo, não vou ajudar ninguém nunca mais na minha vida, porque isso me trouxe muito sofrimento, né? Ó, eu só queria compartilhar um trechinho aqui que eu achei interessantíssimo. Você falou, a questão de se está atrapalhando o teu propósito, né, você tem que seguir adiante. Você não pode ficar travado naquilo ali. O propósito de Deus na tua vida, você tem que seguir adiante. Me fez lembrar do próprio Jesus, cara. O próprio Jesus, olha que doideira. No capítulo 1 de Marcos, vai dizer o seguinte, ele fala assim, ó: "No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar." No versículo 34, cadê? Deixa eu ver aqui aonde que está o lugar aqui, ó. Versículo 29. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra do irmão estava de cama com febre. Sogra de Simão, né? Estava de cama com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão, ajudou a levantar-se e a febre a deixou. Ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabia o que ele era. No dia seguinte, versículo 35, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão à sua procura." Vê se vocês conseguem entender onde eu quero chegar.
Jesus, ele estava ali, ele curou um montão de gente, expulsou demônio, pai, lógico que aquilo ali ia virar, né, Uhum. um fervo de gente ali em volta, querendo cura, querendo libertação, querendo, né? Tanto que ele fala: todos estão à sua procura, todos vieram atrás de você e tal, não sei o quê. Olha o que que Jesus responde: devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem. Foi para isso que eu vim. Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Olha aí. Jesus ficou parado ali atendendo aquela galera, sendo sugado, sendo manipulado por aquelas. Não, né? Se Simples. Jesus fica ali, ele não ia sair dali nunca mais, cara. Então, tem pessoas que de repente estão à sua volta ali, elas estão te sugando de uma forma, elas estão ali te manipulando, te prendendo, sugando as tuas forças ali e tal, não sei o que, e não deixa você avançar para outras coisas que o Senhor quer que você faça, sabe? E o próprio Jesus, cara, ele falou assim: cara, eu não posso ficar marcando passo aqui, eu tenho que seguir adiante. Quem tinha de ser curado foi. Se tiver de ser curado depois, vai ser curado em outra ocasião, mas agora não. Então, de repente, essa pessoa que está ali te manipulando, né, te prendendo ali, te travando, como é que foi o termo que você usou nesse último, né? Ah, Que te esgota, te drena. isso, te dredando, te esgotando É um ali. vampiro existencial, né? Pronto, meu irmão, se liberta disso, vai em frente, segue teu caminho. Que nem Jesus, nem Jesus ficou parado atendendo todo mundo numa cidade só, ele foi, seguiu adiante, cara. Ele foi em frente, né? É mais um aí pra gente e caminhar pro final aí. Seria o divisivo, cara. Isso aí no meio das igrejas, assim, é muito comum, né? E, cara, Deus não abençoa quem divide seu povo, né? Uhum. Às vezes você tá lá ajudando o cara que causa divisão, o cara que é fofoqueiro, o cara que é falso, o cara que é perverso, né? Você tá ali incentivando e Uhum. ajudando de alguma forma, né? A alimentar, que eu digo assim, sustentar, né? Uhum. Aquela pessoa cara, tudo que ela fala é para inflamar, sabe? Nada é para edificar. Meu E Deus. quando a gente faz isso, cara, a gente está ajudando o diabo. A gente não está fazendo a obra de Deus. Olha o que diz em Tito 3, É. versículo 10. Se uma pessoa causar divisão, se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha mais nada a ver com ela. Olha aí. Tipo assim, cara, larga de mão. Larga de mão, né? Porque você, Uhum. cara, você está contribuindo para a obra do diabo, cara. Eu digo isso assim com propriedade, tá? Porque eu já fui vítima do divisivo, assim, dentro da igreja. Só que era uma pessoa da liderança, era uma pessoa de confiança. E Hum. acho não, eu demorei um pouco a perceber o que estava acontecendo, sabe? Uhum. Como é uma pessoa que tem uma posição, assim, de que você confia, você acaba, é, acho que a gente perde um pouco do senso crítico e acredita muito na pessoa, sabe? A pessoa estava me manipulando para dividir uma igreja e assumir essa igreja, entendeu? Olha aí que doideira. É, um abraço aí, pilantra. Se você está me ouvindo, um abraço aí. Então, eu acho que a gente pode acrescentar aí, já que você está falando de pilantra, esses casos divisivos, essas coisas e tal, os falsos mestres, né? Os falsos pregadores, os Também. mercenários, né? Os É. corruptos aí, essa São galera. manipuladores, né? Porque essa biblicamente, vamos falar assim, né? Eles têm o amparo, né? Bíblico para serem sustentados, vamos dizer assim, né? Uhum. Se estiverem pregando a palavra e, né, Vivendo da palavra, né? vivendo da palavra, tal, não sei o quê. Uhum. Cara, mas quando você tá sustentando o falso mestre, você tá sendo parceiro na mentira junto com ele, cara, Verdade. sabe? Esses pregadores mercenário, corrupto, que só tá atrás de palanque, de de público para poder, né, encher a conta dele de dinheiro e fazer, harmonização facial, aquela coisa toda e tal, não sei o quê, botar roupa colada. Cara, você tá sendo parceiro junto com esses caras, cara, Uhum. né. E eu vou ficar sustentando o ministério de vagabundo? Vou nada, rapaz, sabe. Essa galera que só tá ali para poder, né, para poder para poder enganar o povo e falando abobrinha, sabe. Tem muita gente séria. Sei, tem muita gente séria que tá, pregando o evangelho aí, que tá, sabe, anunciando e tal, né, que merece ser apoiado, merece ser,
é sustentado nas suas necessidades, não nos seus Uhum. luxos, né? Mas nas suas necessidades. Mas tem muito vagabundo aí também que tá só, entendeu? Se aproveitando da ingenuidade, da inocência de viúvas e pobres e, enfim, e dessa galera, né, indouta aí, Uhum. pra poder enriquecer, cara. Então, Com foge certeza. desse povo, Com meu irmão. certeza. Foge desse povo. Então é isso, galera. A gente vai chegando ao final de mais um episódio do Resistência Podcast. E eu queria agradecer muito aí ao Muniz e ao Ed que estiveram com a gente aí hoje, batendo esse papo. Foi muito legal, abençoador, esclarecedor. Espero que abençoe muito a vida aí de quem estiver ouvindo a gente. E de repente passando por algumas dessas situações, né? Algumas dessas situações aí que a gente comentou, espero que sirva aí para trazer luz. Eu vou deixar o espaço aberto aí se vocês quiserem fazer alguma recomendação, alguma consideração, tá bom? Antes da gente encerrar. Vou começar com o Ed aí. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. O microfone é teu. Fica à vontade aí. Eu que sou grato aí por essa oportunidade de podermos estar contribuindo de alguma forma aí para que cada vez mais os nossos irmãos em Cristo tenham uma vida cristã mais plena, mais poderosa diante de Deus. Mas a minha recomendação sobre o tema é que a gente tem esse papel de ajudar, de abençoar, de sermos justos, de sermos abençoadores, sim. Se Deus tem nos dado recursos, tem nos abençoado a nossa despensa, financeiramente, nos dado força, saúde, criatividade para o trabalho. A gente tem, por amor a Deus e ao próximo, né? E como ato de adoração também, como o Muniz disse lá no início, a gente tem esse papel de ajudar. Mas tomando as devidas precauções, que foi aqui bem no final aí do nosso programa, bem reforçado, né? Bem destacado, a gente ter a prudência. A gente não vai viver desconfiado o tempo todo, mas a gente tem que ter a prudência aí, porque a gente vive diante de uma sociedade corrupta, o pecado, né, destruiu a imagem de Deus no homem, e a gente vai ter golpistas, gente querendo passar a perna, gente que vai querer se aproveitar, mas a gente ter o discernimento espiritual, o discernimento também, a inteligência, pedir a Deus orientação, né? Sim. Na hora de ajudar, na hora de servir essas pessoas, de abençoar, de saber bem os nossos limites, né, para a gente não extrapolar os nossos limites pessoais, os nossos limites de privacidade, né, da nossa família, os nossos limites financeiros também, Privacidade, né, importante isso aí. emocionais também, porque às vezes se você não tiver estrutura para poder ajudar alguém, não ajude, né? Não é o momento ainda. Você não pode dar o que você não tem, né? Se você não tem estrutura, se você não tem dinheiro, se você não tem agora um estado emocional equilibrado que possa ajudar, é melhor aguardar o tempo de Deus e você se cuidar, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? Então tem que se amar. E procure outra frente em que você possa contribuir, né? De repente você não pode determinadas coisas, mas... Exatamente, né? Mantenha o olhar atento para outras que talvez você possa, né? A seara é muito grande, né? Poucos são os cearenses, mas a seara é grande. Boa. Isso aí tá na Bíblia Freestyle, né? Freestyle. Valeu, Ed. Obrigado aí, cara, pela tua participação mais uma vez, tá? Foi um prazer estar contigo aí. Grande Muniz, aproveita o microfone aí, faça as suas recomendações, manda um beijinho pra titia. Se tiver no seu coração nesse momento aí, fica à vontade. Beijo, tia. Não, verdade, eu quero agradecer também essa oportunidade também de estar compartilhando sobre um tema que é tão caro para mim, né? Porque já há muitos anos, né? Mais ou menos aí uns 15 anos, mais ou menos, que eu estou envolvido nesse... 15, 16 anos, mais ou menos, que eu estou envolvido nesse trabalho, né? De serviço social e tal, né? E cada vez me envolvendo mais e tal. E a gente vê cada coisa, a gente vê de tudo que você possa imaginar, de bom e ruim, né? Principalmente de ruim, né? A gente vê todos esses tipos aí que a gente mencionou, né? Os enganadores, enfim, né? Todas as experiências ruins que a gente já viu
né? De pessoas que se aproveitam, pessoas que enganam, pessoas que mentem. Mente com uma cara deslavada, assim, que a cara nem queima, bicho. É uma coisa que é impressionante. Ah, Inventa uma história, fala e acontece. Sempre aquela história clássica, né? Ah, que eu tenho e tal, não sei quem, não sei aonde, lá em Vassouras, que não sei o que, não sei o que, eu preciso só do dinheiro da passagem pra ir lá, não sei o que, aí pega lá teus 50, 100 reais, enfim. E aí você vê depois que a pessoa gastou tudo com cachaça, enfim, é uma coisa, enfim, complicadíssima. Mas o que eu queria deixar assim como consideração final é porque, assim, todo mundo que tem o coração no Senhor, sabe, para ajudar, para servir e tal, não sei o que, fatalmente em algum momento pode ser que passe por uma situação dessa, sabe? Mas eu queria te pedir para que você não deixasse essas experiências ruins se tornar uma desculpa para que você se torne egoísta, para que você se torne amante de si mesmo, perfeito. para que você se feche, né? Feche o coração, seja uma pessoa que não olha para o lado, que não olha para as necessidades reais, porque no meio de um monte de golpista, de vagabundo, de sem vergonha que tem pessoas que realmente precisam de ajuda. Então, o que a gente pode fazer? Agir com parcimônia, tanto para contribuir quanto para reter, sabe? Então, procura, seja franco. Se você não está se sentindo à vontade, sabe, para poder ajudar, fala. Olha, meu irmão, eu não te conheço, eu não sei da tua história, e eu não posso investir os recursos que são importantes para mim, para minha família, numa pessoa, que sem eu ter referência nenhuma, sem eu conhecer nada. Me desculpa, não vou te ajudar. Sabe? E procura ter referência da pessoa, procura conhecer, procura saber, de repente você vai ver, não, poxa, fulano, né, realmente Uhum. é uma pessoa que tá passando por uma situação difícil, tá necessitado e tal, não sei o quê. Não é humilhar a pessoa, sai pra lá, vagabundo, não é isso. Mas seja franco com a pessoa, olha, eu não sei, não conheço você, não sei da tua história, você tá chegando agora, tá me falando um monte de coisas. Vamos se conhecer primeiro, deixa eu te conhecer, deixa eu saber quem você é. E depois que você tiver as referências, né, da pessoa, Uhum. souber realmente que é uma pessoa que tá ali como aquele cara caído na beira do caminho, que, cara, tá precisando de ajuda mesmo. Vai lá e ajuda, sabe? Não retém não, serve. Sem colocar em risco a tua família, como o Ed falou, né? Sem colocar em risco a tua privacidade, sem colocar em risco você mesmo, mas serve, sabe? Sem reforçar comportamentos ruins, porque socorrer, né, servir, compartilhar, como eu falei lá atrás, não é uma atitude natural nossa. Naturalmente a gente não vai querer fazer isso. A gente não quer, a gente quer gastar o dinheiro com a gente mesmo, a gente quer comprar as coisas para si próprio, a gente quer cuidar de si mesmo, a gente não quer abrir mão pro outro. Porque a gente viveu muito tempo dominado por uma natureza que converge para si mesmo, para olhar para o nosso próprio umbigo. Uhum. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos libertou dessa O natureza. nosso entorno é assim, né, E socialmente falando. exatamente, é isso que você vai ouvir o tempo todo. A sociedade vai falar, isso é bobo, rapaz. Isso é vagabundo, rapaz. Isso aí tá, sabe, não sei o quê. Às vezes a pessoa tá passando uma necessidade real ali do teu lado, a pessoa fala, você é vagabundo, não sei o quê. E você fala, cara, não é por aí. Então deixa que o Espírito Santo de Deus, porque há um Espírito Santo dentro de você. Como você falou lá atrás, Rodrigo, o Espírito Santo, ele pode te revelar, ele pode te mostrar. E ele colocou esse amor dentro de você, o ágape dentro de você. Então deixa esse ágape transbordar, né? Frutificar. Ele quer frutificar através da tua vida. Então se permita, né? Usando esse termo que está tão comum hoje em dia, se permita, né? Frutificar, que o ágape frutifique através de você para as pessoas que realmente precisam ao teu redor, em nome de Jesus. Show de bola, meu irmão. Obrigado também, tá, Muniz, pela participação. Amém. E a gente vai fechando aí um ano, né, cara? Mais um ano aí. Mais um ano, graças a Deus, mais um ano. Último episódio de 2026.
Profetizando, né? É. Último programa aí do ano de 2025, cara. E se você que tá ouvindo ver alguma matéria falando que Jesus não sei o que sempre tem, né? Todo final do ano tem. Procura lá o episódio que tá na descrição aí, que fala sobre isso, que o Rodrigo vai colocar aí. A desconstrução anual de Jesus. A desconstrução anual de Jesus. Meu Deus do céu, parece que é um disco quebrado, né? Todo ano tem. O link tá desse RP, que eu não lembro, mas o número tá aí na descrição do episódio. Vou lembrar depois, mas vai estar na descrição do episódio. Todo final de ano começa, né? É um livro novo de Judas que apareceu. É a amante de Jesus, é o filho de não sei quem. Nossa, final de ano é uma loucura, né? Mas, pela graça de Deus, a gente chegou até aqui, cara. E queria agradecer muito a você que tá aí ouvindo a gente, do outro lado do fone de ouvido aí. E, cara, obrigado mesmo por ter apoiado a gente ao longo desse ano de 2025 aí, seja ouvindo, seja compartilhando, apresentando o RP para outras pessoas, contribuindo financeiramente para ajudar a sustentar esse ministério nosso aqui. Muito obrigado a você que ajudou. E a gente venceu mais um ano onde os custos de resistência foram pagos por ouvintes. Assim. Olha, então, que benção. Cara, o coração enche de alegria de saber que tem gente com o coração aberto, né? Que fala assim, cara, vou tirar um pouquinho aqui do que Deus tem me dado para abençoar essa galera aí. Os mordomos, né? E tá abençoando mesmo, cara. Tá abençoando muito, muito mesmo. Porque ajuda a aliviar o peso da gente, né? Uhum. E o chamado do evangelho é para isso. Para nós, como irmãos, a gente ajudar a aliviar a carga uns dos outros, né, cara? Para que a gente vá bem, né? Uhum. Então, assim, muito obrigado a você que ficou. E, cara, a gente conta com vocês aí no ano de 2026, né? E a gente vai ficando por aqui. Se tudo correr bem, dia 20 de janeiro de 2026... a gente está de volta. Amém. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Edivaldo Nascimento. Eu sou Rodrigo Muniz. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.